Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, classe adultos, nesse primeiro trimestre do ano de 2024, que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Queridos irmãos, hoje a lição é a lição de número 12, que tem por título O Papel da Pregação no Culto, mais uma importante lição para o nosso crescimento espiritual. Amados, o texto áureo está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2, que diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. A verdade prática diz assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo de número 5, onde diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amados irmãos, os objetivos da lição são apresentar o ministério da palavra e seu propósito, enfatizar a importância do ministério da palavra e explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Como motivação, a gente deve lembrar que a pregação da palavra de Deus, ela é o antídoto de Deus ou o antídoto divino para formar os cristãos e também para edificar a igreja de Cristo e edificar os crentes a terem vidas mais piedosas. Olhe, queridos, pense em um dos ministérios mais importantes da Bíblia Sagrada. Os pastores mais experientes da nossa igreja, certa vez eu participando de uma reunião ministerial, e foi perguntado: pastor, qual que é o segredo do culto do Senhor ter tanta gente ouvindo? Porque hoje em dia as pessoas não querem mais ir para culto da palavra, e culto de ensino, ou culto de doutrina, ou edificação espiritual, seja lá o nome que queiram dar ao culto, mas as pessoas não querem mais ir. Ele disse: na minha igreja o culto ainda é de doutrina, e as pessoas ainda vão por dois motivos. O principal deles é porque Deus está lá, e depois porque eu cuido para que na minha igreja tenha um bom louvor e uma boa palavra. São duas coisas que não podem faltar no culto. A palavra, queridos, nunca esqueça que ela forma vidas, ela forma cristãos, ela edifica a igreja. A palavra, ela influencia, os crentes, ela molda os crentes a terem uma vida cada vez mais parecida com Cristo Jesus. E desde os primórdios, se nós prestarmos bem atenção, a palavra ela sempre teve
primazia nos cultos cristãos, não é? A palavra sempre teve prioridade, sempre foi o carro-chefe, como as pessoas costumam chamar. Meus amados, nessa lição nós vamos ver a importância, então, da pregação bíblica, também denominada aqui na lição como ministério da palavra, tá certo? A pregação bíblica ou ministério da palavra. Vamos, para refletir, não é? A glória de Deus, a pregação ela precisa manter o propósito para o qual ela foi estabelecida. E os propósitos principais são revelar Deus, não é? Deus é revelado por meio da pregação, e também educar a igreja, né? Quando a palavra é pregada, ensinada, a igreja é educada, tá certo? Então, podemos afirmar que o ministério é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Quando a palavra é levada a sério, essas coisas acontecem. Então, uma igreja em que a palavra de Deus não tem primazia, tanto na ação evangelística como na ação discipuladora, nós percebemos que ela é uma igreja fraca, tá certo? Então, a natureza da pregação, ela precisa ser dois aspectos. Primeiro, a pregação precisa ser uma pregação bíblica. Segundo, a pregação precisa ser cristocêntrica. E eu vou falar sobre isso no decorrer da lição. Em outras palavras, a pregação ou ministério da palavra, como é chamado nessa lição, ela deve possuir fundamentos sólidos, tá certo? Então, quero mostrar o conceito bíblico de pregação e mostrar que o ministério terreno de Cristo, ele foi caracterizado pela proclamação das boas novas, não é, com o propósito de alcançar as vidas, as vidas, não é, o propósito de alcançar as pessoas, todas as pessoas. E também mostrar para os irmãos que os principais eventos mostram a pregação sendo colocado por prioridade no dia a dia, por exemplo, da igreja primitiva. E por fim, eu quero mostrar para os irmãos algumas características da pregação no culto e também a sua devida importância. Com certeza, queridos, mais uma excelente lição que nós temos pela frente a partir de agora. Para começar, vamos começar com algumas definições extremamente importantes para a lição de hoje. Primeiro, a definição do termo proclamar. Preste atenção que do grego, né, kerissó, quer dizer ser um arauto ou proclamar como um arauto. Isso refere-se à prática da pregação do evangelho como a palavra autorizada ou obrigatória de Deus, trazendo responsabilidade eterna a todos os que ouvem. Também ainda pode ser entendido como promulgação solene e urgente de um fato importante. Promulgar, irmãos, é tornar público. Então, tornar público, não é? Ou de forma solene e urgente, um fato importante. Então, assim é descrito o anúncio do Evangelho em obediência ao ID de Cristo. Essa definição do termo proclamar. Outro termo importante é o termo pregação. Então, o pastor Claudio Honor de Andrade, ele define pregação como sendo a proclamação da palavra de Deus, visando a divulgação do conhecimento divino, a conversão dos pecadores e a consolação dos fiéis. Isso aqui é muito importante, principalmente na atualidade, onde nós estamos sendo questionados, digamos, acerca de algumas atitudes nossas. Esses questionamentos sempre vão acontecer. É importante que se diga isso. Porém, sempre será obrigação nossa responder, né? Esclarecer, não responder no sentido de discutir, de
criar uma polêmica, uma baixaria, não. É esclarecer. Então, a pregação da palavra de Deus, não é? Pregação é a proclamação da palavra de Deus, que visa algumas coisas. Vamos lá. Divulgação do conhecimento divino. Outra coisa que visa a palavra de Deus, conversão dos pecadores. E a outra coisa, consolação dos fiéis. Vale a pena lembrar aos irmãos que a missão da igreja é proclamar as boas novas. A missão principal da igreja, proclamar as boas novas de salvação. Mas também a igreja tem por objetivo cuidar dos fiéis, cuidar dos que estão. Não é, irmãos? A igreja não é formada só por aqueles que vêm, que se acrescentam. A igreja é um grupo de pessoas que foram chamadas para fora. Então tem aqueles que precisam de consolação, aqueles que já estão no processo da santificação, e tem aqueles que se acrescentam ao processo de santificação. Então, um dos termos usados é o querigma, não é? que indica a mensagem do Evangelho. É uma palavra que aparece cerca de 8 vezes no Novo Testamento, indicando a pregação apostólica, não é? Que é a mensagem central e o fundamento do Novo Testamento. Importante a gente entender essas definições, principalmente essas definições primárias, não é? Que vão fundamentar a nossa lição. Em segundo lugar, é importante destacar, agora que nós já sabemos o que é proclamação e o que é pregação, é importante a gente destacar, então, a importância da pregação no ministério de Jesus Cristo. Não é? Lembre-se que hoje em dia, né, eu tenho chamado a atenção da minha igreja, de uns cultos para cá, da igreja que eu cuido, eu tenho chamado a atenção de alguns detalhes bíblicos, sempre chama atenção. Mas um deles que tem me incomodado são as pregações que dizem que agora o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos chegar a Deus diretamente. Ora, nós sabemos que essa é uma afirmação errada. Não é, irmãos? Nós não chegamos a Deus diretamente. Se não for por Jesus, ninguém chega a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a nossa pregação é cristocêntrica. E por isso que é importante a gente frisar e lembrar da importância da pregação no ministério de Jesus. Não é? Porque é por meio dele que nós chegamos a Deus e ele é o nosso exemplo. Olha só Jesus. A Bíblia diz que multidões seguiam a Jesus por causa dos sinais que ele operava e da palavra que ele pregava. Não é? Jesus ele exerceu um tríplice ministério. O ministério de cura, de pregação e ensino da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando em todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então nós observamos aqui, Jesus percorria ensinando, pregando e curando, não é, as pessoas. Então essa ênfase na pregação do evangelho de Jesus, ela é vista com frequência nos evangelhos. No evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Também o evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 20, versículo 1, diz assim: E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos.
também a sua importância, ela é ressaltada quando essa mesma ênfase ela foi ordenada e confiada à igreja. Jesus, quando ele partiu, ele nos deixou essa responsabilidade de nós pregarmos e ensinarmos a palavra de Deus com zelo, né? E com frequência. Ele nos deixou essa missão. Então nós observamos a importância da pregação, a importância a ênfase notória da importância da pregação no ministério de Jesus Cristo. Também a pregação na igreja primitiva. Na igreja primitiva, a pregação ela era a parte central do culto cristão. Sem a pregação, o culto fica sem brilho, não é? E objetivo, porque através da pregação é que a palavra, é que a fé é gerada. Não é? A fé vem pelo ouvir, o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Romanos capítulo 10, do versículo 14 ao 17, ele vai dizer assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisa boa. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, a pregação é a bondade de Deus, é a vontade de Deus que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para tanto, nós percebemos a pregação sendo evidenciada na vida da igreja primitiva. Por exemplo, no ministério do apóstolo Pedro, então, após ser revestido com o poder do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele pregou um sermão bíblico, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, totalmente cristocêntrico, começando por Jesus Nazareno, Atos, está lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 22, e terminando com Senhor e Cristo, Atos 2, 36. O resultado da pregação do apóstolo Pedro, totalmente cristocêntrica, foi a conversão de quase 3.000 almas para o reino de Deus. E aí, desde então, o ministério do apóstolo Pedro foi marcado pela proclamação das boas novas na unção do Espírito. E aí nós podemos ver isso em vários momentos. Primeiro, destacar alguns deles. Diante do espanto dos que presenciaram um milagre realizado na porta formosa do templo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versículos 12 ao 26. Também, queridos, diante da indagação e da oposição do Sinédrio, conforme Atos 4, do versículo 8 ao 22. E também na casa do centurião Cornélio, e conforme Atos 10, dos versículos 34 ao versículo de número 48. Outro fato interessante que nós temos que observar sobre a importância da pregação e a ênfase da pregação na igreja primitiva é no ministério do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, em razão da sua importância no cenário cristão, ele se destacou quanto ao compromisso dele de proclamar a palavra de Deus, de tal forma que sempre ele lembrava, conforme 1 Timóteo 2 e 7, para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. O que podemos ver com facilidade, tanto em seu exemplo como em seus ensinamentos
E aí nós temos um amplo referencial bíblico para nós analisarmos e constatarmos tudo isso no ministério do apóstolo Paulo. Queridos irmãos, também o ministério da palavra e o seu propósito, não é? Falar um pouco sobre o propósito do ministério da palavra. Primeiro, a pregação como proclamação. Então, o propósito mais sublime da pregação bíblica ou do ministério da palavra está no fato de revelar Deus às pessoas, está no fato de mostrar Deus às pessoas, não é? De proclamar de fato as boas novas às pessoas que ouvem. Frequentemente as escrituras se referem a esse aspecto de pregação como sendo uma proclamação. Então, como eu já disse aos irmãos, do verbo querissou, traduzido por proclamar, conforme eu defini lá no início, ele é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Então, nesse aspecto, a pregação ela tem o propósito de revelar Deus às pessoas. E esse fato, por si só, ele mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus, trazer o conhecimento do Senhor. Segundo, o caso, destacar o caso de Lídia, né, lá em Atos 16. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita pelo apóstolo Paulo, o Senhor abriu o coração de Lídia. Então a pregação ela foi um instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Irmãos, é fato constatado, indiscutível, do nosso meio, que Deus é glorificado na revelação da sua palavra. E esse fato ele é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, quando diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é? Então, nesse sentido, nós devemos nos conscientizar de que a palavra de Deus é mais do que uma exposição bíblica, não é? Inclusive, ou uma exposição de ideias. Não é mais do que um discurso inflamado. A pregação ela deve ser o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. E aí, abrindo aqui um pequeno parêntese, eu quero aproveitar essa colocação para destacar que em alguns lugares há uma competitividade em relação à teologia, em relação a opiniões, não é? Por sinal, tem pregações que, pastor, é que o senhor gosta de um tipo de pregação, que é a pregação bíblica. Não é que eu goste de um tipo de pregação, eu gosto da pregação. A pregação da Bíblia ela tem que ser bíblica. Como que a pregação da Bíblia não pode ser bíblica? A gente testemunha quase que diariamente, não é? Casos de pessoas que leem um versículo da Bíblia e não falam da Bíblia. Leem um versículo da Bíblia e fica, não, Deus está imaginando. E você, não, você não sabe o que Deus está imaginando. Você não sabe, você não tem condições de saber. Você não é nos olhos de Deus. Pregador da palavra, ele é a porta-voz de Deus, não os olhos. Não é o que Deus está vendo, ele também não é a mente de Deus. Ele é o portador da palavra. Né? Por meio da palavra, ele revela Deus às pessoas, que foi o caso de Lídia. Lídia teve o coração aberto porque Deus foi revelado a ela por meio da pregação da palavra proferida pelo apóstolo Paulo. E aí tem esses homens como referencial, né, irmãos? Tem os apóstolos como referencial no caso aí da pregação do genuíno evangelho. Também a pregação como instrução. Então as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra, elas precisam crescer e amadurecer no evangelho. Ou seja, elas necessitam ser discipuladas, instruídas. Então quando Jesus ele cita Mateus 28, 19, tão proferida aí pelos irmãos do discipulado, né? Portanto, idem, ensinai todas as nações, ou fazei discípulos todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí a Bíblia ela enfatiza, ensinando a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado, né? Ou seja, o genuíno discipulado ensina a Bíblia, não ideias de pessoas, mas o que está escrito na palavra de Deus. Quem discipula forma discípulo de Jesus Cristo. Então é significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos fundamentos, não é? Conforme já citado, mas lembrando aos irmãos, Mateus 4, 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava aos seus discípulos, conforme Mateus capítulo 5, versículo 2. Assim também o apóstolo Paulo, ele gastou, vou trocar a palavra gastar por dedicar, não é? Para não soar mal a interpretação do ouvido de alguém, mas o apóstolo Paulo, ele empenhou grande parte do seu tempo ensinando os crentes. O apóstolo Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2. Aqui nós percebemos que se o apóstolo Paulo exigiu que alguém tivesse pretensão de ensinar, é porque ele estava preocupado, não é, irmãos? Preocupado que todo mundo que ouvisse a palavra, eles aprendessem a palavra. E aí tinha que ter pessoas, obreiros, aptos para ensinar. Então tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Né? Nós estamos falando de pregação. Então, é assim, ó, eu vou falar para os irmãos, nem todo ensino é uma pregação, mas toda pregação tem que ser um ensino, tá certo? Isso aí eu aprendi criança. Nem todo ensino, guarde isso aí nessa lição, é uma pregação, mas toda pregação tem que ter um ensino, tem que ser um ensino. Toda pregação, as pessoas têm que sair dali com fé plantada no coração. Também, queridos, a importância do ministério da palavra. Primeiro, o ministério da palavra é importante porque na edificação da igreja. Então, a palavra ela tem a importante função de edificar a igreja. E essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, tá certo? Que exorta e consola. Então, às vezes, isso pode vir em tom de um elogio ou de uma forte repreensão, tá certo? Conforme os exemplos lá da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Então, o termo paraclesis, traduzido como exortar, consolar, significa um chamado para ajudar, tá certo? Um chamado para encorajar. Então ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Então o apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar. E o evangelista Lucas, destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Então nós temos aqui que os textos pressupõem o ministério da palavra como instrumento de exortação e de edificação para a igreja. Não é? Quem prega a palavra presta atenção a esses objetivos. Primeiro, a edificação da igreja. Há um princípio da ética cristã, que é o princípio da licitude e da edificação, que diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então nós temos que ter cuidado com o princípio da edificação da igreja, tá certo? A edificação por meio da pregação da palavra também é um princípio, ou seja, é algo que não pode faltar, é uma base, é um tijolo do alicerce.
tá certo? Um tijolo importante, né? Segundo, a formação de valores. Então, a pregação ela é importante, ela é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. Então, a guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã, ela mostrou a necessidade da igreja firmar cada vez mais os seus valores. Então, isso só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Então, significa que a igreja ela precisa mostrar, né, de forma bem didática, sua forma de pensar, crer, agir, ou seja, é preciso definir a cosmovisão, não é? Ou a visão da igreja no mundo. A definição de cosmovisão ela é bem ampla, mas de forma básica, no contexto da nossa lição, a igreja precisa mostrar a sua visão de mundo, né? Que logicamente deve ser uma visão diferente à visão da cultura secular. E, por sua vez, essa cultura secular ela sempre se mostra hostil ao povo de Deus. Não é? Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Agora há pouco, eu não sou muito de me envolver na política, mas agora há pouco houve a aprovação só um parêntese aqui, uma informação importante, do cristianismo como uma manifestação cultural. Isso é perigoso porque se o cristianismo for definido como religião na Constituição, ele é um direito fundamental, não é? Que não pode ser revogado, que o Estado não pode se meter, se envolver. Se o cristianismo for caracterizado como um movimento cultural, então o Estado pode opinar sobre a cultura, tá certo? Porque isso não está previsto na Constituição. Então, o cristianismo foi definido como manifestação cultural. E aí algumas pessoas, elas comemoraram isso. Então, tenha cuidado, tá certo? O cristianismo é algo espiritual. Aqui o termo cultural, porque dentro da espiritualidade existe uma maneira de ser, uma maneira de pensar, uma maneira de crer, uma maneira de agir, que sempre vai se contradizer à maneira do mundo. E é por meio da pregação que nós mostramos, apresentamos ao mundo pecador os valores do cristianismo conforme deixados por Jesus Cristo. Também resistindo a uma cultura, diante de uma cultura sem Deus. Então Jesus ele censurou seus discípulos, chamando seus discípulos de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. Então a influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Deus. Não é? Por sua vez, no Pentecostes, o apóstolo Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa, né? O que ele chamou de geração perversa. O apóstolo Paulo também escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou. Esse mesmo apóstolo, né, o apóstolo Paulo, exortou os crentes de Roma a não se conformarem com a presente era. Então, nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara à cultura sem Deus, à cultura e à sua proliferação, não é? A sua doutrinação, digamos assim, sem Deus. Também a palavra é para o nosso ensino, né, irmãos? O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Segundo Champlin, Paulo faz aqui uma pausa momentânea a fim de relembrar aos seus leitores
qual a autoridade e qual o devido uso das Escrituras. Ele também quis dar a entender que ela está repleta de boas coisas para a nossa instrução moral e espiritual. E a igreja tem feito bom emprego dela quanto a esses propósitos. Também para aviso nosso, né? Para nosso aviso. O apóstolo Paulo, ele assevera acerca da Bíblia que as coisas que estão escritas foram escritas ou estão escritas para o nosso aviso, né? Conforme 1 Coríntios 10 e 11. Então, quando ele exortava os crentes de Corinto, o apóstolo Paulo ele utilizou do mau comportamento do povo de Israel no deserto. Aqui, ele diz que esse exemplo negativo serve de aviso, a fim de que não caiamos nos mesmos erros. Segundo Champlin, a palavra aviso, no original grego, noutesia, que significa admoestação, instrução, aviso, que é utilizada tanto no sentido positivo quanto negativo. Ou seja, uma atitude que pode ser reproduzida ou também pode ser evitada. Então, os bons exemplos quanto aos maus exemplos dos personagens das Escrituras também foram registrados para nos trazer advertência. Então, a pregação da palavra também adverte. E também para instruir no caminho certo. O apóstolo Paulo descreveu para o jovem Timóteo quais os motivos, os muitos motivos, né, da pregação das Escrituras em relação ao homem. Toda Escritura é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então, tudo que foi escrito foi para nos instruir no caminho da justiça. Segundo Champlin, no tocante à justiça, que no grego é dikai osso né, fica indicado o treinamento naquilo que é reto. Então, porém, no sentido cristão, praticar o que é reto consiste em cultivar o caráter moral de Cristo, o qual, por sua vez, reproduzirá a moralidade de Deus Pai. Então, praticar o que é reto. Então, a palavra também, a pregação da palavra também nos instrui no caminho certo. Agora, o ministério da palavra e a sua fundamentação, né? Vamos falar um pouco acerca da fundamentação. Primeiro, a pregação da palavra, ela deve ser cristocêntrica, tá certo? Isso aqui é muito importante, muito importante. Eu vou evitar um pouco a murmuração, não vou falar os maus exemplos, só vou falar os bons exemplos, tá certo? Hoje eu vou me deter a citar as coisas boas. Então, para você que prega, para você que deseja pregar, para nós, no contexto geral, já que pregar a palavra de Deus é uma ordenança a todos nós, então vamos aprender que a pregação deve ser cristocêntrica. Então a palavra diz que, lá em Atos capítulo 8, versículo 5, descendo Filipe à cidade de Samaria, ele lhes pregava a Cristo. Ou seja, aqui um exemplo da cristocentridade, né, da pregação. Cristo, ele é o centro da Bíblia. Isso aí é algo que todo mundo sabe. Agora, ensinando aos novos convertidos, há 2 semanas atrás, na igreja que eu cuido, eu disse para eles o seguinte: nós precisamos aprender as consequências das nossas palavras. E precisamos raciocinar acerca dos desdobramentos da palavra, principalmente da palavra que nós pregamos, a palavra de Deus. Primeiro desdobramento que a gente precisa entender é quem é Jesus. Pronto, nós precisamos entender quem é Jesus. Primeira coisa que eu digo sobre Jesus, que está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Pronto. Jesus é Deus. Se o verbo é Jesus, do princípio
Jesus é Deus. Agora, quais são as consequências de eu afirmar que Jesus é Deus? Nós precisamos entender. Primeiro, Jesus é Deus. Se eu digo que Jesus é Deus, eu estou dizendo que eles são iguais. Eu até fiz uma comparação entre eu e outro homem. Se colocar outro homem do meu lado, nós somos homens por diversos aspectos. Mas nós não somos iguais. Nós temos timbres de voz diferentes, estatura diferente, personalidade diferente. Somos diferentes. Agora, quando eu digo que Jesus é Deus, eu não posso dizer que, por exemplo, o nome do meu pai é Newton Martins. Ou como eu queria ser como meu pai. Ô, irmão, que coisa, chega emociona, não é? Mas eu não sou igual ao meu pai. Eu não posso dizer Mário é Newton. Não posso dizer. Porque Mário é um, Newton é outro. Agora, quando eu digo que Jesus é Deus, significa que ele pode as mesmas coisas que Deus pode. Significa que ele pensa da mesma maneira, significa que ele tem a mesma personalidade. Você imagina que a gente começa a raciocinar dessa maneira, a gente começa a entender de fato quem é Jesus. A gente começa de fato a aprender a respeitar Jesus. E saber que Cristo é o centro da Bíblia, nesse contexto, de que a pregação deve ser cristocêntrica, a gente imagina, se Cristo é o centro da Bíblia, por que a pregação não seria cristocêntrica? Né? Então, Cristo ele é o centro da mensagem dos profetas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 11, diz, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que eles haviam de seguir. Então, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, ele era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas Escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Atos capítulo 18, versículo 28, diz assim, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, que é Jesus Cristo. A pregação tem que ser levar Jesus às pessoas e as pessoas a Jesus. Segundo, a pregação deve ser bíblica. Então, no tempo em que nós vivemos, a pregação em muitos espaços virou modismos. Eu lembro que quando mais jovem, quando líder da mocidade, já mais de uma dezena de anos atrás, mais de 2 dezenas, por sinal, de anos atrás, eu lembro que uma vez eu ouvi alguém falar da seguinte maneira, eu ouvi alguém dizer que, não foi alguém da minha mocidade, foi alguém que foi pregar, e essa pessoa disse, pregar a palavra de Deus é o meu esporte favorito. E depois eu fui corrigir para os jovens. Eu disse, olha, pregar a palavra de Deus não é esporte. Não é esporte. Tá certo? Não é esporte. Não é uma coisa, digamos, mundana. Né? Não que o esporte seja mundano, seja pecado. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Pregar a palavra de Deus é algo que exige muita... O esporte exige... Eu fui atleta. E como atleta, a minha modalidade, eu sempre obedeci à disciplina. Eu joguei basquete. E eu obedecia muito às regras. E eu observava muito a ética. Mas pregar a palavra de Deus é além disso. É uma responsabilidade que foi deixada por Deus. Então, parece que temos pregadores em demasia. Mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é pregação. Então, são mensagens de autoajuda e
e outros tipos de mensagens que eu poderia citar, com um verniz, digamos assim, transparecendo uma pregação. Então, esse tipo de mensagem é atraente porque elas são atraentes porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregadores da verdade, porque não há nelas a exposição do conteúdo bíblico. A ênfase, nesse caso, está na performance. Não é? As pessoas levam muito em consideração a performance, forma ou modo de se exibir, não é? A temática e ser abordada. Olha, irmãos, não confunda performance com jeito das pessoas. Cada pessoa ela tem a sua maneira de se expressar. Eu tenho a minha maneira de me expressar, de pregar a Bíblia. Eu gosto de explicar a Bíblia e, lógico, dar lugar ao Espírito Santo. Eu sou pentecostal. Eu tenho a minha maneira de falar. Eu até diria que eu tenho os meus próprios chavões. Todo mundo tem. Cada um tem. Agora, se criou um estereótipo de pregador, uma maneira de pregar. Uma vez eu dirigi uma igreja que um presbítero chegou para mim e disse assim: pastor, eu decidi ser crente agora de fato. Eu disse: mas rapaz, um presbítero dizendo isso, e não já era crente não, por ser presbítero? Ele disse: não, mas eu decidi ser crente agora. Já mandei comprar meu anel, isso é verdade, não é causo não. Ele disse: já mandei comprar meu anel de teologia, já comprei uma maleta 007, comprei um sapato, comprei um terno azul, quadriculado, daqueles que chamam bem atenção para as pessoas verem e quererem me ouvir. Eu disse: meu Deus do céu, as pessoas deveriam querer lhe ouvir pela palavra que você prega, não pela maneira como você se veste, entendeu? É o estereótipo que foi criado. E a maneira de se expor a palavra, porque Jesus falou, e não sei o que, e aquele jeito, e muda a mensagem, e muda o tom da voz. Não. Talvez alguém tenha um timbre de voz diferente, uma maneira, olha, eu poderia citar aqui centenas de pregadores, até eu vou usar o termo centenas, que eu ouvi, homem, no decorrer da minha juventude, e homens que eu admiro, e todo mundo ouviu, todo mundo que é da minha geração ouviu o pastor Gilvan Rodrigues pregar, ouviu o pastor Gilmar Santos pregar, ouviu tantos outros que eu poderia citar aqui, o pastor Idecaso Takayama, né? O pastor... enfim, eu poderia citar vários, me perdoe os nomes que eu citei, mas eu citei para o bem. Eu ouvia um homem que eu sempre admirei, foi o pastor Elinaldo pregando, a maneira como ele expunha a palavra, que enquanto os pregadores pregavam, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal, que deu seu Filho unigênito, o pastor Elinaldo pregava por quê? E ele explicava o porquê. Né? Porque Deus. Aí ele explicava o porquê Deus. E ele ia pausadamente. Ou seja, a gente pode citar pregadores que a gente admirava. Mas, e cada um tem o seu jeito, né, irmão, de se expressar, a sua maneira de falar. Mas não há um estereótipo formado. Não é uma performance teatral. Tá certo? Aqui eu estou falando de Bíblia. Geralmente, quem não gosta de pregar a Bíblia também tem um objetivo financeiro, não é? Tem um objetivo de crescer financeiramente às custas daquele que ouve as suas inverdades. Então, a doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos nesse caso, porque isso é a Bíblia, não é? Então, essa modalidade de pregação, ela se opõe ao verdadeiro evangelho de Cristo. É a mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação são pregações que glorificam homens, que são amantes de si mesmo. Agora, a pregação genuína
ela tem que ser bíblica. O conteúdo tem que estar na Bíblia. A Bíblia tem que estar aberta, sendo conferida a todo o tempo da pregação. Tá certo? Agora, para terminar, eu quero falar para os irmãos algumas características da pregação no culto. O apóstolo Paulo, quando ele, prevendo os últimos tempos, né, lá em 2 Timóteo capítulo 4, especificamente nos versículos 6 e 7, ele trouxe à tona para Timóteo compromissos que deveriam caracterizar a conduta de um servo de Deus na igreja do Senhor. Então, entre esses, o de pregar o evangelho de forma genuína, frente a um tempo de resistência à verdadeira mensagem de Deus. Então, nesse intuito, o apóstolo destaca algumas características que deve ter na pregação do culto. Então, ele diz, conjuro-te, pois. Então, a palavra conjuro-te, do grego, não é? Diamarturomai, que indica testificar sob juramento, atestar, testificar, afirmar solenemente, né? A eficácia e tem peso de afirmação legal. Quando o apóstolo Paulo diz conjuro-te, pois, né? Ele elabora detalhadamente a responsabilidade que está sobre que está sobre o ministro cristão. Agora ele incumbe Timóteo a assumir esse encargo em plena conscientização de que, no desempenho de suas obrigações, ele é responsável diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A pregação da palavra é tão importante para o apóstolo Paulo e para a igreja que ele ordenou uma ordem militar que Timóteo continuasse a pregar. Certo? O apóstolo Paulo recorre a Cristo como testemunha de sua ordem e lembra a Timóteo que um dia o Senhor retornará e testará o ministério dele. Então, o pregador infiel que acrescenta algo à mensagem ou dela subtrai alguma coisa, ele será reprovado no dia do acerto de contas, segundo Apocalipse, conforme, aliás, está escrito em Apocalipse, capítulo 22, e versículo de número 18. Então, primeiro ele fala acerca da seriedade, né? Conjuro-te, pois, ou seja, uma espécie de juramento, testificar sob juramento, com compromisso de falar a verdade. Segundo, a fidelidade. Ele disse, quando ele diz pregues a palavra. Então, a expressão a palavra, né? E por essa expressão também, o apóstolo ele quer dizer a mensagem relativa a Cristo como Redentor, Salvador e Senhor. Então esse deve ser o teor da pregação cristã. Nenhum sermão ele é realmente sermão, a menos que deixe explícita a verdade bíblica. O pregador é um arauto de Cristo, ele não pode mudar a mensagem que foi confiada. Atos capítulo 20, versículo 27 diz, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E ele também não pode alterar a essência da mensagem, na tentação de tornar ela mais palatável, digamos assim, mais agradável. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Também outra coisa que foi destacada, que deve ser destacada no culto, na mensagem do culto, né? Além da seriedade, além da fidelidade, é a urgência. Né? Quando em 2 Timóteo 4 e 2, ele diz, instes a tempo e fora de tempo. Então, o pregador ele precisa ter um profundo senso de urgência. O verbo grego aqui, epistemi, traduzido por instar, significa literalmente estar de prontidão. Então, a tempo e a fora de tempo,
ele pode ser traduzido por insta em todas as ocasiões, convenientes ou inconvenientes. Então, essa determinação nos mostra o senso de urgência que deve caracterizar a nossa pregação. Não é? Isso acarreta necessariamente a responsabilidade de corrigir e repreender, né? Ou seja, redárguas e repreendas. Né? E o dever mais positivo de animar, quando diz exortes. Né? Então temos de provocar em todos que nos ouvem a disposição de reagir em total obediência à palavra de Deus. Acima de tudo, o servo de Deus deve cultivar a graça da paciência, né? Ou seja, a longanimidade em seus esforços de levar as pessoas a Cristo e ministrar-lhes o ensino segundo a verdade cristã, né? Segundo a doutrina. E aí, queridos, nós temos mais uma importante lição, né? Como as demais lições, a gente poderia falar um pouco mais sobre elas, né? Uma lição muito rica, muito bonita, muito agradável para ensinar. Então, após a exposição dessa lição, a gente pode constatar que a igreja ela tem a obrigação de se manter fiel ao ministério da palavra. E isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, né, que reflita os valores do reino de Deus. E para isso não existem atalhos. Né? Então, numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja ela tem a obrigação de proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Então, em razão de tempos difíceis que marca os últimos dias da igreja do Senhor na terra, nós precisamos reafirmar o valor das Escrituras e da sua proclamação, não é? Ocupando um lugar proeminente e de destaque no culto cristão. Queridos irmãos, mais uma lição excelente. E a aula eu tenho certeza que será excelente também. Uma lição que, se não tomarmos cuidado, ela abre muita brecha para a murmuração. Mas vocês observem que eu evitei a murmuração na minha aula. E foquei na Bíblia, porque é uma lição que ela tem um conteúdo bíblico muito rico. E eu deixo como dica a todos, professores e alunos, que não provoquem para que a aula saia do conteúdo bíblico, mas para que se foque no conteúdo bíblico e os alunos, de fato, cresçam na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Desejo mais uma vez uma excelente aula a todos vocês. E se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando, né, a lição de número 13. Paz do Senhor e um forte abraço a todos.